Janeiro é o mês de conscientização e combate ao câncer de colo de útero. A doença está entre as principais causas de morte entre as mulheres. Para conversar sobre prevenção e tratamento da doença, nós recebemos o médico oncologista Fernando Vidigal. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui no Repórter DF. Doutor, o câncer de colo de útero é um dos mais comuns entre as mulheres e mata ainda muitas mulheres, né? Por quê? Exatamente. O câncer de colo uterino é o terceiro tumor mais frequente em mulheres, a quarta causa de morte. Infelizmente, é um câncer que acomete uma população economicamente ativa, uma população relativamente jovem, abaixo dos 50 anos. Infelizmente, apesar de ser uma doença evitável ou uma doença passível de um tratamento no estágio precoce, a gente ainda tem números que preocupam, com regiões no país com casos de mortes que superam até mesmo o próprio câncer de mama. Então, realmente, o assunto é muito relevante. Por que isso? Muitas vezes as mulheres não fazem o preventivo, não tem aquele acompanhamento com o médico ginecologista? Existem dois pontos. Primeiro, relacionado à educação. As pacientes precisam ser educadas em relação a procurar o médico. E o segundo aspecto diz respeito ao acesso ao exame de prevenção, que é o exame do Papa Nicolau. Uma vez que se tem acesso a esses dois aspectos, com certeza a gente consegue reduzir muito o número de casos novos. E esse câncer, quando detectado no início, ele é de fácil cura e tratamento? Esse é o objetivo, né? Os exames de rastreamento, como o clássico Papa Nicolau, o objetivo é que se diagnostique a doença no estágio precoce, no momento em que ela seja passível de um tratamento relativamente simples, com altas taxas de cura. É o diagnóstico precoce que vai realmente mudar a história natural da doença. Doutor, esse câncer de colo de útero, ele está relacionado também ao HPV, né? Qual que é a relação dessas doenças? A infecção pelo vírus HPV, ela está virtualmente presente em 100% dos casos de câncer de colo uterino. Os tipos mais frequentes são os tipos 16 e 18 e o HPV é uma doença sexualmente transmissível. Então é importante, no sentido de se evitar a doença, a vacinação contra o HPV e, obviamente, aquelas pacientes com vida sexual ativa que elas façam o exame regularmente, anualmente, o exame do Papa Nicolau. E essas vacinas que estão disponíveis agora, né, recentemente entraram no calendário do SUS, elas são suficientes? Elas conseguem prevenir esse tipo de câncer? Exatamente. A vacina ela é efetiva e ela é direcionada para uma população ainda não sexualmente ativa, que são as crianças, as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 12 e 13 anos. O objetivo é reduzir a infecção pelo HPV e, consequentemente, reduzir os números do câncer de colo uterino. E por isso que é tão importante que os pais levem, né, as crianças e adolescentes para essa vacinação. Exatamente. É importante alertar os pais, porque obviamente são crianças, né? As meninas, obviamente, elas não nós iremos evitar um maior número de casos. E os meninos, nós iremos evitar a disseminação do vírus na população em geral e evitar outros cânceres HPV relacionados. É preciso também acabar com o preconceito na vacinação dos meninos, né, doutor? Exatamente. Os meninos, eles têm um papel importante, obviamente, o vírus é transmitido na relação sexual e você reduzir a circulação desse vírus vai reduzir muito a incidência da doença. O uso do preservativo também é importante. O uso do preservativo é importante e, obviamente, a higiene íntima também está relacionada com uma redução do número de casos. Doutor, quais são os sintomas para as mulheres começarem a se preocupar? O que pode acontecer? Quais os sinais que o corpo dá? Carol, o nosso objetivo é diagnosticar a doença no momento em que ela não dê sintomas, ou seja, muito precocemente. Infelizmente, quando isso não acontece, quando as pacientes são diagnosticadas no estágio mais avançado, geralmente os sintomas são dor pélvica, sangramento nas relações menstruais, corrimento de odor fétido e muitas vezes, quando a doença está muito avançada para outros órgãos, ela vai dar sintomas característicos daqueles órgãos. Mas, repito, o nosso objetivo é diagnosticar a doença no momento em que nem sintomas ela manifeste. E o tratamento, doutor, aliás, como que ele é feito? O tratamento ele é baseado no estágio da doença. Nós dividimos a doença em 4 estágios, sendo o primeiro estágio mais precoce e o quarto estágio mais avançado. As armas que nós dispomos é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Como eu já disse, para a doença precoce, procedimento simples, muitas vezes só a retirada do colo uterino já é suficiente. Para aqueles casos um pouco mais avançados, o tratamento com a radioterapia e cirurgia também é eficaz. Para aqueles casos mais avançados, a quimioterapia com ou sem cirurgia e radioterapia pode ser empregada.
Doutor, a vacinação na rede pública ela é dada para crianças e adolescentes. Mulheres adultas podem tomar essa vacina? Sim, as mulheres elas podem tomar vacina, mas é importante destacar que, mesmo tomando a vacina, elas devem fazer os exames de rastreamento, ou seja, a vacinação ela não livra do exame de detecção precoce, que é o Papa Nicolau. E existem vários tipos de HPV, não é isso, doutor? Existem mais de 150 tipos de HPV. Existem especialmente 2 tipos de HPV, que é o 16 e 18, que respondem por 70% de todos os tumores de câncer de colo uterino. Então, a vacina ela é direcionada para o HPV 16, 18, mas também para outros 2 tipos, que é o 6 e o 11, que apesar de não causarem o câncer de colo uterino, eles causam verrugas genitais, que são doenças sexualmente transmissíveis. Então, o objetivo é focar nesses tipos que mais estão relacionados com a doença. No caso dos homens, o senhor já comentou isso, mas só para a gente frisar, homens vacinados também ajudam a prevenir essa doença nas mulheres, né? Exatamente. Você reduz, na medida em que você reduz a infecção pelo HPV, você reduz também a transmissão desses meninos, futuros homens, para as meninas. E, obviamente, você está reduzindo, como eu já disse, a circulação do vírus e os novos casos. E para os meninos também é importante, porque o HPV ele não está relacionado só com o câncer de colo uterino. Existem outros tipos de câncer nos meninos, por exemplo, o câncer de canal anal, o câncer de garganta, que vem crescendo enormemente na população. Enfim, são tumores, outros HPV relacionados, que no caso dos meninos, eles também são reduzidos pela vacinação. Então, isso é uma mudança que vem acontecendo. Antes nós indicávamos só para as meninas, agora nós estamos estendendo também para os meninos tamanho e benefício e, obviamente, o alcance populacional que a gente vai ter com a redução dos números de uma doença que, como eu disse, é evitável com a vacinação e, infelizmente, a gente tem números que nos preocupam e que assolam muitas mulheres ainda no nosso país. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Agradeço. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Carol. E o Repórter DF termina aqui com imagens da Ponte JK. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau!